2025. O ano da intimidade. Eu quero convidar a pastora Débora, cadê a pastora Débora? Para ministrar hoje no nosso coração uma palavra. A pastora Débora, não, a pastora Nilma. Pastora Nilma, a pastora Débora foi semana passada. Quem estava aqui semana passada? Amém? Quem estava aqui foi bênção, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Conta aí. Amém? Então, eu quero convidar a minha mãe, a pastora Nilma. Ela tem uma palavra de destino para a nossa vida, para o nosso coração. E quem está pronto para ouvir aí? Amém? Então estenda a sua mão para cá, diga assim: eu abençoo essa profetisa de Deus, que ela venha falar aos nossos corações, e que os nossos corações permaneçam abertos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim: não conversa comigo. Fala assim: não olha o celular agora também. Fala para ela: desliga um pouco, amém? E se conecta agora só no trono da graça. Fala assim para quem está do teu lado, diga assim: se tu quiser água, fala assim, fala: se tu quiser água, tu levanta a mão que o diácono vai levar, amém? Mas não perde a palavra por nada, em nome de Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados. Amém. Deus seja louvado. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre batalha espiritual. Nós estamos em guerra. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas guerra. A paz é para quem é cristão, e para ele precisa lutar em meio às guerras. Essa guerra começou lá no céu. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías 14, que Satanás, ele colocou no seu coração, e ele dizia: farei um trono para mim, acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, para receber a adoração do norte. Satanás, ele sempre, aqui na terra, quis adoração. Porque o orgulho subiu ao coração dele, e o orgulho fez com que o próprio Deus, que o criou, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, ele era um querubim ungido, ele andava em meio às pedras fogueadas, mas quando o coração dele se soberbeceu pela sua beleza, ele planejou no seu coração de fazer um trono para ser adorado. E por conta disso houve batalha no céu, houve guerra espiritual, e Deus o lançou de cima dos céus para baixo na terra. Quando Satanás foi lançado, o que a Bíblia diz? A terra era sem forma e ela era o quê? Vazia. Havia escuridão sobre a face das águas. E Satanás foi lançado nessa escuridão. Você percebe que quando Adão, o primeiro homem foi criado por Deus, Adão, depois veio a Eva, Satanás, ele estava lá presente, porque a Bíblia diz que ele estava no meio do jardim. E essa batalha, Jesus lutou com Satanás também. Quando Jesus veio, Satanás tentou de várias formas impedir que o plano que Deus tinha a respeito da humanidade não se cumprisse. E por conta disso, ele perseguiu os filhos dos hebreus. A palavra do Senhor diz que toda criança que nascesse baixo teria que morrer. E houve uma grande matança, a Bíblia diz. Mas Jesus foi levado para ser nascido
numa estribaria em Belém. E ele nasceu num lugar mais improvável, no meio dos animais, onde havia cheiro ruim, que estribaria no lugar dos animais, né? Cavalo, essas coisas. E aí, ele ficou por um tempo. Quando Herodes morreu, que Herodes buscava encontrar essa criança, que era o Filho de Deus, mandaram avisar para José que Herodes havia morrido. E aí Maria veio com Jesus, trouxe seu filho. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele apareceu quando criança. A Bíblia não fala mais a respeito dele, só fala quando ele aparece, aos 30 anos, ou aos 12 anos, na verdade. A sua mãe foi lá no templo buscá-lo, porque ele tinha sumido. E ele estava ali para falar o quê? A palavra do Pai, a palavra de Deus. Ele foi pregar para aquele povo. Mas, depois disso, a Bíblia não menciona mais o nome de Jesus. Ele aparece aos 30 anos. E quando ele aparece, a palavra do Senhor diz que João Batista preparou o caminho. E João Batista, ele batizou Jesus. João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. E Jesus falou: é necessário que você me batize, para que se cumpra as Escrituras, e para que a justiça de Deus se cumpra. E nesse tempo, Jesus, ele foi fazendo a obra de Deus. Mas em todo o tempo, Satanás estava atento para que ele pudesse pegar Jesus em alguma fraqueza. Mas Jesus, como homem, ele tinha sobre ele o espírito de excelência. Havia sobre Jesus o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se esvaziou sobremaneira, que Deus deu a ele o nome que é sobre todo o nome, que se nomeia nos céus, na terra e embaixo da terra. E essa batalha, ela foi até a cruz. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, Pedro disse para Jesus o seguinte: não se permita, mestre, você não pode ir. O mesmo Pedro que revelou quem era Jesus, o Filho do Deus vivo, o mesmo Pedro, o inimigo usou a boca dele para dizer para Jesus: não vai até lá. E Jesus, o próprio Deus encarnado, ele disse sim: apartai-vos de mim, Satanás, pois não cogita as coisas de Deus. E Jesus, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que quando ele foi, a palavra profética, aliás, em Gênesis, diz assim que Satanás ia ferir o seu calcanhar, mas Jesus ia esmagar a sua cabeça. E foi o que ele fez na cruz. Ele tirou toda a autoridade que Satanás tinha, autoridade no sentido para o mal, porque Deus não queria que Adão conhecesse, nem Eva, o mal. Queria que eles conhecessem só o bem, que é a árvore da vida. E com isso, quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi até o inferno, porque ele desceu às partes mais baixas da terra, e lá ele tomou a chave da morte e a chave do inferno. Lá em Atos, quando a igreja do Senhor estava no seu início da sua caminhada, do seu martírio, porque se hoje eu e você estamos aqui, é porque alguém morreu para o evangelho chegar até nós. E os 12 apóstolos, todos eles morreram. E não morreram de doenças, eles morreram assassinados. Satanás usou homens, pessoas, com tanto ódio no coração,
por ele falar a palavra, a verdade, a luz, mas eles perseveraram firme. E lá em Atos, capítulo 2, 8, o Senhor disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então Deus equipou a igreja com poder, porque Ele mesmo disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. O que sobrou para Satanás? Força. Mas eu quero dizer para você que essa batalha não terminou, porque a igreja agora, ela está aqui nessa terra para exercer a autoridade, para exercer o poder que foi de delegado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima. Vamos lá para Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 10. Que diz assim: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Paulo aqui, ele estava preso em Roma. E os nossos irmãos lá em Efésios, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam vivendo em tribulação, até preocupados com as suas vidas. E Paulo, de lá da cadeia, ele escreve essa carta aos Efésios, trazendo para os nossos irmãos lá de Efésios que haveria deles se prepararem para a batalha. Eles deveriam se preparar para a guerra, porque o inimigo, que é o nosso adversário, a Bíblia chama Satanás de adversário. A Bíblia diz que ele ronda como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz: resistir firme na fé. E aqui, quando Paulo ele manda essa carta para os nossos irmãos, e ele está mandando para nós nessa noite, o Espírito Santo está nos chamando a um alerta espiritual. Porque você precisa entender que você foi chamado para uma guerra. Você foi chamado para uma batalha. Que nem eu disse, começou no céu e ela está dando continuidade na terra. Mas Jesus já destruiu as obras do inimigo. Lá na cruz, quando ele abriu os seus braços, ele disse: tudo está consumado. Mas só que o inimigo, ele tem um tempo para que ele seja lançado de vez. Lá em Apocalipse, diz que ele começou como serpente e ele vai terminar como dragão. E a igreja, que tem o poder e a autoridade, ela precisa exercer. Mas para ela exercer, ela precisa se armar. Quando Paulo fala da armadura, é algo que ele entendia muito naqueles dias. Para que os irmãos entendessem que nós não podemos estar descobertos, que nós precisamos nos armar contra o inimigo, precisamos nos preparar antes da batalha, não na hora da batalha.
E quando ele diz assim, revesti-vos pois de toda a armadura de Deus, e ele aqui mais adiante, ele começa a ensinar o tipo de armadura. Porque a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra situações que se levantam sobre a sua e a minha vida. A nossa luta, por detrás, existe um agente. Satanás que caiu, que Deus lançou ele dos céus, com a terça parte dos seus demônios, que eram anjos também, e se tornaram demônios. Então eles vão lutar de todas as formas, para nos enfraquecer na fé, para nos tirar a nossa esperança, para roubar aquilo que Deus nos deu, por direito de herança, que é o seu reino. Ele quer nos tirar do reino. Reino é lugar de segurança, é lugar de proteção, é lugar de ressurreição, é lugar aonde a palavra de Deus é ministrada e trabalha e muda a nossa vida, transforma os nossos corações, os nossos pensamentos, as atitudes que nós antes era natural, hoje nós olhando, nós vemos que não é natural. E nós começamos a ficar mais atentos. Com quem nós estamos lutando? Paulo diz assim, a sua luta, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, as potestades e os poderes das trevas, que atuam nesses dias. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. E Daniel perseverou na oração. Até que o anjo chega. O anjo não, o Gabriel. Gabriel é um querubim. Gabriel é um arcanjo. Quando ele chega, ele fala, ó homem muito amado, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração de buscar a Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa da oração. Só que teve problema. Na hora de vir a resposta, pelo mesmo caminho que passou a oração, ela tem que voltar. E na volta existe batalha. Batalha espiritual. E ele disse que Satanás resistiu ele por 21 dias. E ele disse, olha, eu pedi ajuda. E aí veio Gabriel. E agora eu estou aqui para passar para você a mensagem, que era sobre o povo de Israel. Qual seria o destino que Deus tinha para eles? Irmãos, a guerra é séria. Quando você recebeu Jesus, entregou a sua vida a Ele, quando você começou o Espírito Santo a habitar em você, você já entrou em guerra. Você mudou de reino. Você era do reino das trevas. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos transportou desse reino para o reino do Filho do seu amor. Houve uma transferência de reino. E agora você está no reino que é eterno. O reino de luz. O reino onde reina a verdade. E você precisa entender que você não pode entrar numa batalha sem você se preparar. Paulo fala sobre as armaduras espirituais de uma forma bem clara, para que nós entendamos. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de pé. Irmãos, o dia mau vem. Da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Mas se você não tiver revestido dessa armadura, que é a palavra de Deus, você não vai aguentar as lutas, os desafios.
Satanás vai tentar nos enfraquecer. Se nós estivermos com a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E a Bíblia diz que, havendo feito tudo isso, permanecer firme. Estais, pois, tendo cingido. Espera aí que eu me perdi aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida da couraça da justiça. Uma mentira não pode estar em nossos lábios. A mentira não pode permanecer na nossa vida. Jesus diz que quem mente é filho do diabo. Ele é o pai. A única coisa que ele criou foi a mentira. Ele é pai da mentira. E quem fala mentira, fala do que é próprio dele. Então nós precisamos viver a verdade e falar a verdade. Não podemos dar um jeitinho para certas situações, para a gente possa não ser até mesmo prejudicado. Mas quando nós mentimos, nós damos legalidade para o inimigo. A nossa armadura, ela fica com rachadura, com furo. Então, se você tem esse costume de mentir, avalie sua vida. E calçando os pés da preparação do Evangelho. A luta, ela é real, porque não é contra a carne e contra sangue. Nosso inimigo é invisível, mas atua no nível invisível. É por isso que nós precisamos discernir quem é que está por detrás daquela situação, para você não ser ferido e não ferir. Porque quando você luta com as pessoas, você vai acabar ferindo e sendo ferida. Mas quando você usa as armas do Espírito, as armas espirituais, não tem como o inimigo resistir ao poder que há em você. É por isso que Paulo fala: revesti-vos do Senhor, que é a sua palavra, e também do seu poder. E o poder está onde? Em Jesus. Ele é o poder de Deus que destruiu Satanás, lá naquela cruz. O diabo age com ciladas, estratégia e planejamento. O reino das trevas é um reino organizado. Para eles atacar uma pessoa, eles vão primeiro, que nem diz aqui, eles vão usar de estratégia, e bem planejada, não é de qualquer jeito não. Então ele vai tentar nos pegar de uma forma que talvez você nem tenha noção que aquilo é uma estratégia de Satanás, para tentar tirar você do patamar de fé. Não podemos lutar com as armas humanas, mas sim as espirituais, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, aonde eu e você for, nós temos que promover a paz. Nós não podemos ser daqueles que agitam o ambiente, o lugar, a situação. Nós precisamos promover paz. A palavra do Senhor diz: se depender de vós, tende paz com todos. Então, se depender de mim, eu preciso promover essa paz, apaziguar aquela situação. Sabe por quê? Porque você leva a paz dentro de você. Quando os discípulos foram pregar, que eles saíram de 2 em 2, o Senhor disse assim: quando alguém te receber, você deixa a minha paz. Se alguém não receber vocês sacodem os pés das suas sandálias e traga a paz com vocês de volta. Então nós fomos chamados pelo Senhor
para fazer a diferença, irmãos. Não só nesse mundo, mas também na nossa vida espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Irmãos, o povo de Israel lá na antiguidade, você que assistiu o Rei Davi, assistiu outros filmes que mostram, bíblicos, eles usam esse escudo. Ele é muito comprido, mede 1,60 parece. Então ele fica para proteger o escudo, proteger o seu coração, o meu coração, de Satanás, quando ele lançar os seus dardos inflamados, nós não seremos atingidos, porque aqui está o nosso coração, e aqui estão os nossos órgãos vitais. Então, a couraça, os dardos inflamados do maligno, ele vai ser apagado, mas quando você exercer a sua fé e exercer a sua autoridade que vem de Deus. Você não pode estar chamando um outro, vem orar na minha casa. Não, você tem autoridade. Você pode se levantar na sua casa e você dizer: Satanás, aqui você não permanece. Você não tem o direito de tocar na minha casa, na minha família, nos meus bens, no meu trabalho. Então, muitas vezes nós ficamos chorando, achando que Deus é responsável por toda aquela situação que nós estamos passando. Mas a Bíblia diz que essa luta, ela não é humana. Ela é espiritual, mas se manifesta no físico, se manifesta no natural. E é por isso que você precisa ter conhecimento das Escrituras. É por isso que você precisa ter a palavra na boca e no coração. Livro de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, 8, 9 e 10. Eu gravei esse texto, tanto que eu ouvi ele. A Valnícia Milhões, quando abri o programa dela, era essa palavra que era dirigida aos ouvintes, aqueles que estavam ali participando daquele culto. E a palavra do Senhor diz que a palavra está onde? Perto de ti, ou dentro de ti, no teu coração e na tua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Irmãos, como é que você vai para uma guerra espiritual e você não tem a palavra? Jesus, quando foi tentado 3 vezes no deserto, Satanás, ele só ausentou por conta que foi uma batalha de palavra. Só que a palavra que Satanás usava era a palavra verdadeira, está escrita na Bíblia. Mas a intenção dele não era boa, era que Jesus caísse em alguma fraqueza. Mas Jesus respondeu da mesma forma para ele, pois está escrito. Quando ele teve fome, ele disse: fala para o seu pai transformar essas pedras em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então não tem como um soldado ele ir para uma batalha e ele ir com um furo na sua armadura. Mentira, fofoca, engano, discórdia, facção, divisão e por aí afora. Acha que pecado é só quando você comete no corpo. Mas há pecados que cometemos e achamos que estamos certos. E nem tem noção de que isso é uma brecha. Não podemos deixar a nossa armadura com brecha. Precisamos da palavra de Deus, porque essa armadura toda em si, ela vai se resumir na palavra do Pai.
É na palavra de Deus que vai resumir essa armadura. Irmãos, hoje em dia tão difícil, os crentes, eu espero que você não seja assim. Eles têm conhecimento da palavra. Se você for perguntar para alguém algum capítulo, algum versículo, não sabe. Não sabe. Está vazio. Está sem munição. Está sem alimento. Ela só sabe falar em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Em nome de Jesus isso vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na minha família, meu trabalho. Em nome de Jesus. Mas e aí? Qual é a base que você tem de armadura para esses dias difíceis? Senhor, está escrito que o Senhor tem uma porta aberta. Mostra onde ela está. Faça com que ela se manifeste. Você está enfermo? Senhor, me cura. Ai, Senhor, eu estou enferma. Não. Satanás, está escrito que Ele, Jesus, levou todas as minhas enfermidades. E pelas suas feridas eu fui curada. Por isso pega toda a doença tua e parta em retirada. Eu te ordeno em nome de Jesus. Você está com um filho dando problema? É uma luta travada, uma desobediência fora do comum. O que você vai falar? Você vai reclamar? Meu filho está dando trabalho, eu não sei o que eu faço, eu já fiz tudo, mas tudo o quê? Porque você não está lutando com ele, você está lutando com o que está agindo através da vida dele. Qual palavra você vai usar para uma situação dessa? Eu estou falando de coisas que eu vivi e de coisas que eu vivo. Quantas vezes na minha casa eu dizia: Senhor, está escrito que os meus filhos são benditos do Senhor, e grande paz eles terão. Está ouvindo, Satanás? Senhor, o Senhor não me deu filhos para vergonha. O Senhor me deu os filhos para honra. Porque os filhos são bênção. Os filhos são herança do Senhor. Nós só estamos cuidando deles. Mas eles pertencem ao Senhor. Mas nós precisamos, quando abrir a nossa boca, o inferno tremer diante da palavra que sair da sua boca, porque o Senhor disse que ela não vai voltar vazia, que ela vai realizar aquilo que ela está sendo enviada. Você tem enviado a palavra para Deus e mostrar para o inimigo quem Ele é na sua vida e como é a sua fé? Ele sabe quem são, quem é ousado. Satanás sabe, ele sabe quem tem medo. Ele sabe o crente que não é de oração, um crente que está descoberto, que participa de culto, mas não tem o seu tempo secreto de oração com Deus, não medita na palavra de dia e de noite para que tudo te vá bem e prospere os seus caminhos. Amado, nada acontece por acaso. A nossa vida é uma batalha, é uma guerra. Um tempo você anda na paz, tranquila, mas logo o inimigo se levanta de outra forma. Porque senão, a gente até se acomoda, sabia? Quando você está na luta, você ora, quando passa, está tudo bem, você baixa as armas. Mas não, nós precisamos, como soldados de Cristo, o exército de Deus, que vai marchando sobre a terra, em plano de guerra, porque o nosso general é Cristo, é Ele que vai conduzindo o seu exército, e Ele só pode conduzir esse exército se o exército estiver dentro da palavra, usando a mesma farda. Você não vê o exército usando uma farda e o outro usando outra, não. Dentro do exército todos têm a mesma farda, e todos nós temos a mesma farda.
a presença do Espírito Santo em nós. O diabo, ele tem que olhar para nós e ele tem que falar o que ele falou para Jesus: o que eu tenho com você, Letícia, que veio me atormentar. Sabe como se atormenta Satanás? Quando você ora. Quando você ora, você atormenta Satanás. E você tem autoridade, como Jesus falou para aquele homem, o espírito que estava dentro daquele homem. O Senhor ordenou que eles fossem para o despenhadeiro. Satanás já teve a audácia de dizer: não me mande para o despenhadeiro, o abismo, mas me mande e permita que eu entre nesses porcos. E a Bíblia diz que quando aquele espírito, que não era um, era legiões, entrou nos porcos, e aquele homem que era o dono dos porcos, ele teve um grande prejuízo, mas uma vida foi liberta. Satanás tem que ouvir e obedecer quando nós falamos esse nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Mas a armadura, como ela tem as peças, a palavra de Deus, que é a arma poderosa, que é a armadura para o cristão, essa armadura, nós precisamos também pegar cada parte dela, para que nós possamos exercer a nossa fé e a nossa autoridade. O crente que não ora é um crente que não cresce. Um crente que não ora, a vitória, ela se torna mais demorada. Porque muitas vezes Deus quer já de imediato. Outros Ele manda esperar um pouquinho, Ele dá um tempo. Não, na verdade, porque Deus quer tratar conosco. Ele quer que nós, verdadeiramente, tenhamos a perseverança. Paulo fala que na perseverança alcançareis a vitória. E às vezes não quer perseverar, já desanima, joga tudo para cima e se esquece que você foi alistado por uma batalha, uma luta espiritual. Porque o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E os homens foram cegados seus entendimentos pelo Satanás, para que a luz do Evangelho não resplandeça. E muitas vezes dentro da nossa casa, Satanás tem feito isso. Ele tem cegado o entendimento. Não sei quem na sua casa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, para que não seja revelado a luz do Evangelho. Nós precisamos desembainhar a nossa espada, irmãos. E quando você desembaia, ela é na sua boca. É uma espada espiritual. Não é uma espada física. Aqui a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como espada para que você entenda, para que nós entendamos. Porque a palavra de Deus, ela é como a espada de 2 gumes. Ela corta. E a espada, ela só é delegada para quem é filho, para quem se alistou no reino de Deus, para alguém que está disposto a pagar um preço na oração, na intercessão, para que Cristo possa cumprir os seus planos e propósitos nas nossas vidas. Tem gente que nem expulsa demônio, tem medo, vai chamar o irmão lá do lado, porque o irmão acha que tem mais coragem. Irmão, um dia, eu não sei o contexto aqui, eu acho, que um rapaz estava preso, e a mulher falou assim para mim: quando você puder, vem orar na minha casa, meu filho está para sair da cadeia, e ele vai chegar por esses dias. Logo no começo da minha vida cristã, eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho depois que passou-se uns tempos. Não é agora, não, é uns tempos, tá? O entendimento precisa ser aberto de imediato. Ele abre,
é revelado quem você é, que você precisa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, mas você vai conhecendo os passos dentro do reino de Deus, para que você possa crescer na graça, só na graça, no conhecimento de Deus. Não tem conhecimento se não for por intermédio da palavra, não tem batalha vencida se não for por meio da oração. Não tem como nós vencermos a nossa força. É por isso que Paulo fala: revesti, pois, toda a armadura de Deus. E ele fala, no capítulo, acho que primeiro, nos demais irmãos, revesti-vos da armadura de Deus. Porque os dias maus estão aí, nós vemos como é que está o mundo. Criamos os nossos filhos. Precisamos entender que nós precisamos orar e guardar a vida deles, mesmo se eles estão aqui. Porque Satanás, a Bíblia diz que ele é o nosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa destruir ou tragar. Eu quero dizer para você nessa noite, como igreja do Senhor, receba esse conselho e esse ensinamento que Paulo mandou para a igreja de Éfeso, e que você possa trazer para a sua casa, você possa trazer para a sua família, você possa trazer para o seu ministério, você possa trazer para que o mundo seja alcançado. Não podemos ser egoístas, olhar somente para o nosso umbigo. Eu acho que se nós orássemos mais, Deus trabalharia mais em nosso favor. Porque Deus, nós, na verdade, vamos fazer uma ilustração. Nós somos como um trilho. E Deus, Ele é a locomotiva. A oração e você como trilho, a locomotiva tem que seguir. Você vê o metrô, ali acabou, pararam a construção, chegou ali, é o ponto final do Corinthians. Não tem trilho mais. Tem mais uma parte onde os trens ficam ali, né? Quando não está em movimento. Mas nós precisamos dar trilho para o Senhor operar na nossa vida. Nós precisamos exercer o poder que Deus nos deu. E essa força que não vem de mim nem de você, que vem dele, é ele que nos capacita. Satanás não tem medo de crente que só conhece a palavra, ele também conhece, ele estava lá com Deus. Mas ele tem medo de crente que conhece a palavra e que ora a palavra. Porque é uma munição poderosa para destruí-los da nossa vida. No nome de Jesus. Porque a arma é a palavra. A arma é o nome de Jesus, na verdade. E a munição é a palavra. Tem crente que está sem munição. Ele só tem a arma. No nome de Jesus. A munição que é a palavra não tem. Você está disposto essa noite a mudar a sua maneira de agir? Você está disposto a fazer o que Deus designou, saquear o inferno, começando pela vida dos seus? Você está disposto a mudar essa atitude sua? Senhor, me perdoa, até agora eu não tive uma atitude, mas daqui para frente eu quero mudar. Eu quero ser cooperador do teu reino. Porque todos que cooperam para a salvação de outros, cooperam com Deus. Porque Deus salvou o mundo. Ele não salvou só você e eu. Ele salvou o mundo. Mas o mundo só vai corresponder que são pessoas que vivem nesse sistema do mundo. Por isso que Jesus disse: eu não sou do mundo, como do mundo vocês não são. Porque nós temos uma meta. Existe em nós uma fé e uma esperança. É viver uma eternidade com o Senhor.
isso nos faz que nós não desanimamos. É por isso que Paulo fala aos irmãos, para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, porque se você não se fortalecer em Deus e na força do poder que essa palavra tem, você não vai conseguir resistir os dias maus. Porque quando tudo está bem, é maravilhoso, que meu irmão disse assim, quando tudo está bem, você não precisa ser fé, você já está lá. Mas quando você não vê provisão, quando você não vê o resultado da sua fé de imediato, nós não podemos desanimar. Porque aquilo que Deus disse, Ele cumpre. É por isso que Ele diz, a minha palavra não volta vazia, que sai da minha boca, que é a sua boca, que é a minha boca. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de trevas. O mundo está com um peso espiritual, porque Jesus está voltando. Satanás sabe que os dias dele está contado. Ele sabe que para ele só resta o abismo, o inferno. Mas para mim e para você, aguardamos a nova Jerusalém que desce do céu, que descerá ataviada, junto com a igreja, porque você vai morar lá. Eu quero morar lá e vou morar lá. Ó, se eu morrer hoje, irmãos, eu vou em paz, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho procurado fazer o que a Bíblia ensina, e eu pergunto para o Senhor, Senhor, aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer dentro dessa situação? Me ajude. Ninguém vai viver eternamente aqui nesse planeta. Todos vão ter que sair um dia, ou para o céu ou para o inferno, mas vão sair. E nós precisamos nos equipar com todas as armas espirituais, para que o inimigo, ele não prevaleça na nossa vida. E ele só vai prevalecer se tiver legalidade. Ele só vai prevalecer se a tua armadura estiver furada. Faça uma avaliação da sua vida. O que você precisa arrumar na sua armadura? O que está faltando no seu homem interior, no seu homem espiritual? O que está faltando para você ter uma atitude de um soldado, de uma pessoa que Deus espera que esteja à frente da batalha? Cadê a Ana Vitória? Chama a Ana Vitória para mim, por favor. Quando nós entendemos que nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra um inimigo que se chama Satanás, e ainda por cima, nele se ainda usa os principados e as potestades, que são classes de demônios, que são espíritos que atuam na região da maldade. Quando nós entendemos isso, nós nos equipamos com as armas do Espírito, que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Ela é uma espada, ela destrói os nossos inimigos. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. E eu quero dizer para você, você que entendeu que você precisa de posicionamento dentro do reino espiritual, no reino de Deus, e que Deus confia em você as suas armas, para que você se revista dela, para que você lute com ousadia, que você seja um homem ou mulher de fé, não temendo os dados do inimigo, e nem permitindo que esses dados possam entrar na sua mente.
Irmãos, porque quando você está na luta, você começa a pensar um monte de baboseira. É mentira ou é verdade? Você está vendo coisa que não vai acontecer, mas você já está conseguindo enxergar. Então nós precisamos fazer o quê? Apagar esses dados que o diabo coloca na nossa mente. Ele já mostra a pessoa no caixão, ele já mostra isso, mostra aquilo. E nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, se você entendeu que essa palavra, ela falou muito com você, que você precisa mesmo rever a sua armadura, eu quero falar para você vir aqui à frente, que os pastores vão orar por você. Eles vão ajudar você a tomar uma decisão, não se revestir da armadura. A armadura quem se reveste é você, é eu que me revisto. Porque se eu começar a me revestir da armadura que é a palavra, irmãos, pode vir a guerra que for, a batalha que for, você não vai cair, você vai permanecer de pé. Quando tudo passar, você continua posicionado no reino. Você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você continua prosseguindo para o alvo, que é Cristo, que é a sua soberana vocação de ser cidadão dos céus. Mas enquanto eu e você, nós, a igreja, estiver aqui, nós vamos lutar constantemente com os nossos inimigos, que são os principados, as potestades, o domínio das trevas, os demônios. Cada um tem a sua hierarquia. Mas você precisa entender que você precisa se revestir, amém? Se você entende que você precisa desse revestimento, e você precisa da sua atitude para se revestir dessa palavra, dessa armadura, vem à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu creio que nenhuma de nós estamos totalmente isento dos ataques do maligno. Todos nós, Senhor, lutamos contra um inimigo que foi o teu adversário lá nos céus e foi adversário de Jesus nessa terra, mas ele foi esmagado, a sua cabeça, por Jesus na cruz. Mas ainda ele atua, Senhor, nos reinos celestiais, ele atua nesse mundo. E muitas vezes, Senhor, ele vem contra nós como leão, buscando-nos para devorar-nos. Mas a tua palavra diz que nós devemos resistir firme na fé, não desanimarmos, não duvidarmos. A dúvida impede a manifestação da glória de Deus. E que em todo o tempo os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, para que nós não sejamos alvo para o inimigo. Em nome de Jesus, todos estão com as suas armaduras perfeitas? Todos estão com a sua armadura? Vem à frente. Eu queria chamar os pastores que vêm aqui para orar, não para revestir de armadura, viu, Marcela? Mas que você tenha uma atitude para se revestir dela. Porque é algo pessoal. É cada um de nós temos a responsabilidade de nos revestir. Temos o Espírito Santo, temos Jesus, temos o sangue de Jesus sobre nós, que são armas poderosas para lutar contra os nossos inimigos. Mas o que falta é nós nos enchermos do Espírito, que é nos enchermos da palavra. Não tem como nos encher do Espírito se não nos encher da palavra, porque ele é água. Eu queria que a Ana Vitória tocasse o chofar. Cadê ela? Ah, amiga, você está aí? O povo de Israel, havia uma torre, e eles ficavam de prontidão ali, um soldado, e eles ficavam para visar o inimigo.
estavam em vigia. Irmãos, nós precisamos estar em vigia. Precisamos vigiar. E quando o soldado tocava o chofar, era alarido de guerra. E todo o arraial, todos os exércitos de Deus, eles se reuniam e iam contra o inimigo. Então, nessa noite, a Ana Vitória, ela vai fazer um ato profético através desse som, para dizer para você que está vindo o inimigo. Se prepare, se revista, use a autoridade. Não permita que você seja um soldado ferido. Não permita que o inimigo prevaleça na sua casa. Não permita que o inimigo rie de você. Porque a Bíblia diz que Satanás rirá dos filhos das trevas naquele grande dia. A Bíblia diz que Deus se rirá deles, porque hoje eles riem de Deus. Eles zombam da igreja. Eles escarnecem o nome de Jesus, a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que naquele dia Deus se rirá deles, porque o fim está próximo. E aquele que perseverar, aquele que se santificar, aquele que se lavou no sangue do Cordeiro, que hoje nós vamos tomar a Santa Ceia, esse está preparado para subir. Curva a sua cabeça. Queria que os pastores pusessem as mãos e pedisse para que essas atitudes dos nossos irmãos, eles possam trazer à prática. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos nos revestir do Senhor e da força do seu poder, revestir a nossa mente, o nosso coração, os nossos pés, a nossa cabeça, Senhor, em nome de Jesus, que como soldados de Cristo, Senhor, cada um dos meus irmãos, que eles venham se revestir, Senhor, porque haverá um tempo, Senhor, que a tua palavra, ela não vai estar aqui. Não sabemos o que nos aguarda. Não ao mar.
meu